Nós estamos hoje na terceira quinta-feira do mês, certo? Quinta da família. E nós vamos falar de família. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Amém? A palavra nos diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até as mais idosas. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então, ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei encontrá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, e onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mesmo assim, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. E agora eu quero que você vá lá para o verso 16. Quando Davi chegou, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado como despojo da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 homens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, inclusive suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração e te pedimos nesta hora, Senhor, fala aos nossos corações, nos ensina da Tua palavra, do Teu querer, da Tua vontade. Me usa nesta noite como um canal de bênçãos aqui, Senhor, como boca Sua nesta igreja, Senhor, e que em nome de Jesus o nosso coração possa ser transformado pelo poder da Tua palavra, que esta possa ser uma noite de cura, uma noite de favor, uma noite de restauração. Essa é a minha oração, esse é o nosso desejo, Senhor. Atente os nossos olhares para aquilo que realmente importa nesta hora. Que nada venha roubar a nossa atenção, Senhor, mas que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco. Essa é a nossa oração e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, nós vamos falar, o tema da nossa mensagem desta noite é resgatando tudo o que foi roubado. Você leu o texto junto comigo e nesse texto você vai ver que Davi ele está vivendo uma enorme crise familiar. Nesse contexto aqui, Davi está fugindo do seu sogro. O seu sogro deseja matá-lo. Saul deseja matá-lo. E em meio a essa fuga, Davi está conquistando terras, Davi está formando soldados. E nesse texto exatamente que nós lemos,
Davi está voltando com os seus soldados de uma batalha. Ele está voltando de uma batalha e diz o texto que uma batalha que durou uns 3 dias. Eles estavam exaustos. E quando eles chegam em casa, quando eles chegam no seu acampamento, eles encontram tudo queimado, tudo destruído. E vai dizer o texto que Davi chora, que aqueles homens, que aqueles soldados, homens que foram preparados para o combate, que eles choram. E diz o texto que eles choram até não ter força mais para chorar. E mesmo em meio a esse choro, o texto nos mostra que apesar de ter levado todos como prisioneiros, mulheres, jovens, crianças, todos como prisioneiros, o texto nos relata que eles não mataram ninguém. Quem levou eram os amalequitas, e os amalequitas eram homens perversos. Mas o texto faz questão de nos relatar que eles levaram como prisioneiro, mas não matou ninguém. E Davi ora ao Senhor. Porque nesse contexto, quando isso tudo está acontecendo, aqueles soldados que eram aliados, que eram amigos de Davi, se colocaram contra ele, se tornaram inimigos dele. E diz o texto que aqueles homens que estavam junto com ele desejam matá-lo, apedrejá-lo, porque eles culpam Davi pelo acontecido. E vai dizer o texto que nesse contexto Davi ora ao Senhor. Davi pergunta para o Senhor o que ele deve fazer. Se ele deve perseguir, se ele vai conseguir encontrar todos aqueles que foram levados. E o Senhor fala para ele, sim, persiga-os, Davi. Persiga eles. Porque certamente você vai trazer tudo de volta. Certamente o inimigo vai te entregar tudo de volta que roubou. Davi reúne aqueles homens e segue em direção aos seus que foram levados. Davi os resgata, traz de volta. E a palavra do Senhor se cumpre na vida deles. E mediante a esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. E como nós estamos num culto hoje de família, eu queria começar te dizendo algo. Que a família, queridos, ela é o alvo principal do inimigo. Grava isso. A família, ela é o alvo principal do inimigo. Ele sabe que atacando a família, ele destrói uma sociedade. Na nossa igreja, nas igrejas, ela precisa ser constituída de famílias fortes. E não de famílias fracas. E como nos tornamos famílias fortes? Aprendendo sobre família, buscando pela família. E uma das coisas também que eu gostaria de falar para vocês hoje, antes de entrar aqui e desmiuçar o texto, que primeiro o inimigo, ele faz um estrago. Depois ele coloca uns contra os outros. Foi o que aconteceu aqui. O inimigo entrou, levou, saqueou, levou todo prisioneiro. Depois ele coloca os amigos contra Davi. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, algo que me chamou a atenção, várias coisas me chamaram a atenção nesse texto, mas eu marquei 3 pontos e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. E gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. E o primeiro ponto que me chama a atenção é quando você faz do seu amigo inimigo. Porque foi o que aconteceu aqui. Quando nós fazemos dos nossos amigos inimigos. E quando nós fazemos do amigo inimigo, a gente faz do inimigo aliado. Ficou um pouquinho difícil? Deixa eu te explicar. Quando você faz do seu cônjuge inimigo, o seu cônjuge não é seu inimigo. Mas quando você faz dele o seu inimigo, você faz do verdadeiro inimigo o seu aliado, porque é isso que ele quer. Quando você faz da sua família a sua inimiga, a sua família não é a sua inimiga. Mas você faz do inimigo o seu aliado, porque é isso que ele quer. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção aqui nesse texto é exatamente isso, esse. Quando nós fazemos dos nossos amigos inimigos. Os soldados, eles se tornam inimigos de Davi. Eles começam a ameaçá-lo. Culpa ele pelo acontecido, talvez por ele ter deixado o acampamento desprotegido. E eu gostaria de falar para você nessa noite
Seus inimigos não são seus familiares. Seu inimigo não é o seu esposo. Seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu filho. O seu inimigo não é a sua filha. O seu inimigo não são os seus familiares. Seu inimigo não é a sua nora, não é o seu genro, não é a sua sogra. A palavra vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra principado e potestades. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo e os seus aliados. E é bem verdade que o texto vai dizer que Davi chorou. E o texto ainda exemplifica bem para a gente esse choro. Fala que ele chorou até não ter mais forças para chorar. E eu fiquei pensando, eu gosto de meditar, eu vou lendo a história e eu fico imaginando aquilo acontecer. E eu fiquei imaginando que choro é esse, né? Aquele choro de inchar os olhos, na cabeça doer, como alguns falam, da lágrima secar, não tinha mais lágrima para chorar e ainda estava chorando. Acredito eu, queridos, que era o choro do luto, o choro da dor, o choro do medo, o choro do pavor. E disse que aqueles homens que foram preparados para o combate estavam chorando até não ter força mais para chorar. E eu pergunto para você nessa noite, qual foi a última vez que você chorou pela sua família? E eu nem falo num contexto como esse, não. Eu falo chorando em oração, chorando, clamando, pedindo ao Senhor. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Às vezes, queridos, nós choramos com a série na Netflix, mas não choramos com os dramas que às vezes vivemos. Às vezes nós estamos com o coração seco demais e com os olhos enxutos demais. E nós precisamos entender algo, que ninguém, grava isso, ninguém tem uma família perfeita. Não existe família ideal. Todos nós temos telhados de vidro. Pessoas olham para nós sorrindo e não imaginam o drama que estamos enfrentando. Ninguém conhece o nosso particular, o nosso secreto. Mas uma coisa eu digo para você nessa noite. Não abra mão da sua família. Lute pela sua família. Ore pela sua família. Jejue pela sua família. Não faça da sua família a sua inimiga. E não faça do seu inimigo um aliado. Lembre-se disso. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, que me chamou a atenção no texto, é que os inimigos festejam sua derrota. Primeiro, que nós não devemos fazer da nossa família o nosso inimigo e do inimigo um aliado. E segundo, que os inimigos festejam a sua derrota. No texto que lemos, no verso 16, vai dizer o texto que quando os amalequitas eles chegam no acampamento com a família de Davi, com a família dos soldados, diz o texto que eles festejam, que eles comemoram. Eles passam a noite toda comemorando, festejando. E sabe o que eu percebo? Que quando o inimigo, ele consegue atingir você, quando ele consegue atingir seu cônjuge, sua família, sua casa, quando ele consegue atingir o seu casamento, ele comemora, ele festeja, porque era isso que os amalequitas estavam fazendo, eles estavam festejando. E a pergunta é: onde nossa vida está produzindo festa? Onde a minha vida está produzindo festa?
no acampamento de Deus, a minha vida está produzindo festa no acampamento de Deus, dentro do meu lar, ou minha vida está produzindo festa no terreno do inimigo? Eu preciso me perguntar isso, queridos. A todo momento nós precisamos nos perguntar isso. Porque às vezes nós estamos aliados com a pessoa errada. É verdade que Davi, ao perceber que havia acontecido, diz o texto que ele chora até não ter mais forças para chorar. O texto diz que eles choram em alta voz. Mas o interessante disso daqui é que mesmo chorando, isso não impede Davi de olhar para o alto, de clamar a Deus, de suplicar a Deus. Nós não estamos impedidos de chorar. Nós não estamos impedidos de chorar até não ter mais força para chorar. Mas nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos olhar para o alto. E eu te pergunto mais uma vez nessa noite: a quem nós estamos alegrando, irmãos? Quem hoje, ao olhar para dentro da nossa casa, se alegraria? Deus ou inimigo? Isso não é para constranger, não é para te acusar, mas é para a gente refletir. É para a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, num culto da família, e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Porque às vezes nós estamos dando alegria para a pessoa errada. Quem hoje, ao olhar para dentro da nossa casa, se alegra? O verso 6 vai dizer que Davi se reanimou no Senhor. E mesmo correndo o risco de ser apedrejado ali pelos amigos. Diz o texto que Davi se reanimou no Senhor. E isso não era porque ele era forte. Isso não era porque o inimigo era fraco, porque longe disso, o inimigo não era fraco. Era considerado um dos povos mais perversos, os amalequitas. E isso não era também, ele não se reanimou porque ele tinha muitos do seu lado, não era porque os amigos nem estavam mais do lado dele. Mas diz o texto que ele se reanimou no Senhor. E eu entendo que nós não precisamos de situações favoráveis para se reanimar no Senhor. A gente precisa crer que existe um Deus a nosso favor. E eu entendo, queridos, que muitas das vezes na nossa vida, a nossa causa, aquilo que a gente busca, pode estar humanamente perdida. Aos nossos olhos, aquela causa não tem mais solução. Aos nossos olhos, aquilo não tem mais jeito. Mas se você se reanimar no Senhor, há esperança. Porque aos olhos de Davi, aos olhos de todo ali, aquela causa ali já estava perdida. Mas o que Davi faz? Ele se reanima no Senhor. Às vezes, alguém pode receber um diagnóstico médico que pode ser desesperador. Mas se este se reanimar no Senhor, pode haver cura. Talvez seu casamento pode estar acabado. Você olha e fala assim, olha, não tem mais solução. Mas se você se reanimar no Senhor, pode acontecer aí uma restauração. Você crê nisso? Talvez exista algo a vencer com seus filhos, filha. E eu digo para você nesta noite, lute por eles. Ore por eles. Grava uma coisa no seu coração. Que nós não geramos filhos para o inferno. Nós geramos filhos para a glória de Deus, amém? Lute pelos seus filhos, ore por ele. Não desista dele. Ainda que alguns falem, olha, não tem mais jeito, desiste. Isso aí não vai mais acontecer. Você faça como Davi fez. Reanime no Senhor e ore por eles. Porque nós não geramos filhos para o inferno. Nós geramos filhos para a glória de Deus.
A oração de Davi, aqui nesse capítulo que lemos, pode-se dizer que foi uma das mais curtas da Bíblia. Davi fala assim: ó Senhor, eu devo persegui-los? Irei encontrá-los? Amém. Davi ora como quem diz: estou perdendo de goleada para o inferno. O que eu faço, Senhor? Eu jogo a toalha ou eu devo reagir? Entrego minha família de mão beijada ou devo reagir? E nós vemos que oração nada tem a ver com palavras bonitas, com tempo de oração, mas oração tudo tem a ver com sinceridade. Não foi o tempo da oração, mas foi a sinceridade do coração de Davi que chamou a atenção de Deus, e Deus respondeu para ele: persiga-os, vai de encontro à sua família, porque certamente você recuperará a todos. Queridos, presta atenção nisso aqui. Existem alguns nós, aquele nó difícil de desatar. Existem alguns nós na nossa vida que não são desatados com as nossas estratégias, não são desatados com os nossos achismos. Existem alguns nós que não são desatados com disputas judiciais. Alguns nós, queridos, só serão desatados assim, ó, de joelho no chão, orando ao Senhor e clamando pelo favor dele. Existem alguns nós nas nossas vidas que só serão desatados assim, nessa posição de rendido ao Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Precisamos entender que a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir é bem diferente da nossa. Às vezes Deus nos dá a resposta, mas nós não entendemos o falar dele. Deus dá uma resposta para Davi. Ele promete a vitória para Davi. Mas ele não fala para Davi que não haverá luta pelo caminho. Deus promete que Davi vai chegar. Mas ele não fala para Davi que a caminhada vai ser fácil. Aí muitas das vezes Deus fala isso para nós: você vai chegar, você vai conquistar, você vai conseguir, você vai vencer. Mas aí nós encontramos desafios, lutas, dificuldades, a gente para. Porque Deus não está nesse negócio não, porque está difícil. O Senhor fala para Davi: persiga-os, Davi. Mas no caminho, na caminhada, primeiro que para começar a caminhar, Davi precisou impor autoridade ali. Porque aqueles homens já estavam contra ele. Então ele precisou mandar ali, dizer ali, falar ali para aqueles homens quem manda. Ele precisou impor autoridade. Porque até então aqueles homens estavam contra ele. E quando assim ele faz, aqueles homens vai atrás dos amalequitas, diz o texto, que 200 desses homens, eles saíram em 600. 200 desses homens ficaram pelo caminho, porque estavam exaustos demais, eles tinham acabado de chegar de batalha. Então eles estavam cansados. 200 desses homens nem conseguiram chegar, ficaram pelo caminho cansados. Mas escuta uma coisa: quem tem promessa não recua. Tem promessa sobre a sua vida de Deus? Então, queridos, você não deve recuar. Quem tem promessa não abre mão da vitória, ainda que seja difícil. Quem tem promessa não deixa nada na mão do inimigo. Ora ao Senhor
E com o aval dele, você vai em rumo à sua vitória. O texto diz que Davi foi, Davi lutou, Davi venceu. Davi tomou de volta coisas grandes, coisas pequenas, filhos, mulheres, pertence, que nada ficou na mão do inimigo. E a última coisa que me chama a atenção aqui, o último tópico que eu marquei, é que nós devemos tomar posse do que é nosso. Olhando para esse texto, ele nos ensina isso. Tome posse do que é seu. Toma posse, queridos, nesta noite, daquilo que é seu. O Senhor tem poder para restituir tudo o que você perdeu. Tudo aquilo que te foi roubado, o Senhor tem poder para restituir. O que você um dia já teve e hoje você não tem mais. Talvez o seu primeiro amor em Cristo, quando você o conheceu e você buscava Ele verdadeiramente, era intenso na sua busca. Você acreditava sem duvidar que Deus era poderoso para fazer. O que você já teve e se perdeu? Talvez a sua vida devocional, aquele tempo que você separava do seu dia para orar ao Senhor, para meditar na palavra, para buscar em Deus, e isso hoje se desidratou, murchou na sua vida. O que você teve um dia aí que se perdeu? Talvez a sua fidelidade a Deus na devolução dos dízimos, a generosidade nas ofertas. Talvez isso hoje está muito distante de você. O que você já teve e perdeu. Talvez o diálogo na sua casa já não existe mais. Talvez já não existe mais conversa. O que você já teve e perdeu. Talvez o afeto, a doçura da relação conjugal foi embora. Talvez aí, se você pensou e meditou, você lembrou de alguma coisa que você já teve, que você perdeu. Mas hoje, Deus diz ao meu e ao seu coração: tome posse daquilo que é seu. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Tome de volta o que o inimigo levou. Nosso Deus, queridos, é um Deus de restituição. Ele tem poder para isso. Ainda que os nossos olhos não consigam enxergar, mas nós precisamos crer. Nós precisamos nos reanimarmos no Senhor, assim como Davi fez. O cenário não era favorável para ele, mas isso não impediu ele de se reanimar no Senhor. E a pergunta é: você está disposto a ser moldado por Deus? Você está disposto a renunciar aos seus caprichos, às suas vontades? Porque precisa disso, querido. Muitas das vezes a nossa vontade é bem diferente da vontade de Deus. O mundo diz que às vezes é chutar o balde. Mas a vontade de Deus é bem diferente. E muitas das vezes a gente precisa renunciar às nossas vontades, os nossos caprichos, os nossos achismos. Nós precisamos dizer para o Senhor: menos de mim e mais do Senhor. Então eu digo para você nessa noite: não deixe nada nas mãos do inimigo. Se porventura ele roubou algo na sua casa, na sua família, algo se perdeu, que hoje possa ser uma noite de você se reanimar no Senhor e tomar de volta aquilo que pertence a você. E isso não é
por nós, não é pela nossa força, mas é pela força do nosso Deus. Ele tem poder para isso, amém? Eu te convido a se colocar de pé. O Ministério de Louvor estará ministrando uma canção aqui. E eu gostaria de te pedir algo que arde aqui no meu coração. Eu gostaria de te pedir que enquanto a canção fosse ministrada, que você viesse até o altar do Senhor. Talvez você pode dizer: ah, Andressa, mas a minha família está muito bem. Amém. E por isso você vem ao altar do Senhor orar por ela, agradecer a Deus por ela. Mas talvez exista algo que você precisa clamar, que você precisa pedir. E eu te convido a vir até o altar do Senhor fazer isso. Porque às vezes nós não temos noção do que acontece no mundo espiritual quando a gente sai do nosso banco e vem até o altar do Senhor. Nós sinalizamos no mundo espiritual que, olha, diabo, você está tentando, você está investindo, mas na minha vida, na minha casa, aqui não. Olha, diabo, a minha família pertence ao Senhor. Na minha casa não. Na minha vida não. No meu relacionamento não. No meu casamento não. Eu preciso ser este, queridos. Então, na medida que você for ouvindo a canção e o Senhor falar com você, venha até o altar do Senhor. Venha e se reanime nele, porque Ele é o único que pode. Amém? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se no chão, erga o clamor. Gera minha alma, restitui. Declare: os planos que foram embora, perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se no chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva às águas tranquilas. Lava-me
gostaria de orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Abra sua boca. Você lembra a oração de Davi? A oração de Davi foi bem curta, mas foi sincera. E eu te convido a fazer essa oração sincera nesta noite. Talvez o seu familiar não está aqui hoje, mas traga ele em oração nesta hora. Abra sua boca, queridos, e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu favor, Senhor. Que esta noite possa ser uma noite de nós reagirmos, Senhor. Levantarmos, ó Deus, os nossos olhos para o alto, que é de onde não vem o socorro. E não desistir e não recuar, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa, Pai Santo, restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família, Senhor. Nos sustente nos Teus caminhos, ó Deus. Nos ensina a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Que nada seja na força do nosso braço, mas seja na força do Teu querer, da Tua vontade, Pai. Que essa possa ser uma noite de restauração de casamentos, Senhor. Que essa possa ser uma noite, Pai, de pai voltar a falar com filho, filho voltar a falar com pai. Que essa possa ser uma noite de favor, ó Pai. Toma a nossa casa nas Tuas mãos. Tudo que estiver fora do lugar, Senhor, que o Senhor coloca ordens, Pai. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa restituir, Senhor, nesta noite, a nossa casa, a nossa família. Que não venhamos, ó Deus, a perder para o inimigo, ó Pai. Que não venhamos a fazer do inimigo nosso aliado, Senhor. Mas que em nome de Jesus, o Senhor possa ser o nosso socorro bem presente. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura a nossa casa. Vai lá onde a mão do homem não pode ir, Senhor. Entra no lugar onde só o Senhor pode entrar e tocar, Senhor. Muda pensamento, muda sentimentos nesta noite, ó Pai. Mas que em nome de Jesus, nós possamos ver o Teu favor. Nós possamos sentir o Teu cuidado. E que possamos nos reanimarmos, Deus, em Ti, na Tua palavra. Que o Senhor seja o nosso sustento. Que o Senhor seja o nosso socorro bem presente. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado pela Tua graça. Faça por nós, Deus, aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus, aonde nós não estamos conseguindo trabalhar. Mas que, pela Tua graça, nós possamos ver a nossa casa, a nossa família sendo restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.